Fala, meu querido aluno, fala, minha querida aluna, tudo bem? Professor Newton Matos, sou com você, estou na área. Vamos falar agora um pouquinho de direitos políticos na forma de resolução de exercício. Tudo que você precisa para que você exerça aí um certo domínio sobre direitos políticos. Direitos políticos, artigo 14, 15 e 16, certo? Muitos consideram um assunto um pouquinho mais complicado, mas não é. Você vai ver que você vai se dar muito bem com direitos políticos. Então, vamos para a nossa primeira questão. Certo? O alistamento eleitoral e o voto são. Então vamos lá. Alistamento eleitoral não é alistamento militar. Mais voto. Alistamento eleitoral, certo? Mais voto. De acordo com o artigo 14, parágrafo 1º, certo? São obrigatórios a quem, Nilton? São obrigatórios aí aos maiores de 18, certo? Obrigatório. Obrigatório, ok? Mas eu tenho também aqui, certo? Os maiores de 16 anos, maiores de 16 anos e menores de 18 e menores de 18 anos. Eu tenho aqui os maiores de 70 anos. 70, cuidado. 70 anos. E eu tenho bem aqui também, certo? Os analfabetos. Aí aqui, ó, facultativo, facultativo, facultativo. Newton, onde é que eu vou encontrar? Lá no artigo 14, parágrafo 1º, inciso 1, inciso 2. Ele está perguntando para quem é obrigatório. Analfabeto, facultativo. Criança, não pode. Adolescente, entre 16 e 17 anos, acima de 16, menor que 18, facultativo. Maiores de 18 anos, obrigatório. Maiores de 70 anos, facultativo. Maiores de 16, menores de 18, facultativo. Então, artigo 14, parágrafo 1º, incisos 1 e 2. No inciso 1, obrigatório. No inciso 2, facultativo. Resposta correta, o item C de casa. Certo? C de casa. Bota bem aí, Newton. Artigo 14. Certo? Mais precisamente o parágrafo 1º, mais precisamente, certo? Aí, o inciso 1. O inciso 1. Então, foi para a conta aí. Tranquilo? Segunda questão. O que é que eu tenho na segunda questão? Segundo a Constituição Federal de 1988, entre as condições de elegibilidade, não é única, mas entre as condições de elegibilidade para os cargos eletivos, está o critério de idade. Vamos falar de todas as condições nessa aula, mas nesse momento vamos nos ater às questões de idade. Nesse sentido, qual a idade mínima para concorrer ao cargo de presidente da República? Por que só saber de presidente da República se você pode saber dos outros cargos, meu pai? Então vamos lá. 35, 30, 21, 18. Esse é o telefone constitucional. 35, 30, 21, 18. 35 anos é a idade mínima para... Já ia botar logo o vice, ó. A idade mínima para presidente. Aí tudo que eu falar, o vice já importa, tá bom? Presidente e senador. Assim como também para os suplentes. Então, o presidente tem que ter 35 no mínimo, o senador tem que ter 35 no mínimo, o vice-presidente também tem que ter 35. E os suplentes e senadores, senador eleito com 2 suplentes, também tem que ter 35. Beleza? Tem que ter 35.
30. Governadores. E, óbvio, os seus vices-governadores. Nilton, tem governador de onde, macho? Certo? Governador dos estados e do Distrito Federal, que são eleitos, né? Governador de território não é eleito, por exemplo. Ok? Com 21 anos, aí eu tenho prefeitos, certo? Aí eu tenho deputados. Deputados federais, estaduais e distritais. Certo? Deputados federais, estaduais e distritais. Prefeito compete também o vice, tem a mesma idade mínima, certo? E eu tenho o juiz de paz. O juiz de paz. E com 18 anos eu tenho um cargozinho aqui isolado, que é o de vereador, que é a menor idade mínima. Menor idade mínima. Certo? Então, 18 anos já pode ser vereador, 20 pode ser vereador, pode ser prefeito, vice-prefeito, juiz de paz, deputado. Com 30 pode ser vereador, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz, deputado, governador, vice-governador. Com 35 anos pode ser tudo, inclusive presidente. E não tem a idade mínima 45 anos, mas com 45 ele também pode ser tudo, porque ele vai ter mais de 35. Então, resposta correta aí, o item, certo? D de dado. Resposta correta, o item D de dado, né? Direitos políticos tranquilo, o ruim é quando eles casam direitos políticos com direito de nacionalidade. É quando eles casam, o negócio fica meio complicado, o negócio fica meio complexo. Entendeu? Tranquilinho? Perfeitinho? Vamos lá? Próxima questão. Quarta. João se encontra, certo, no segundo mandato. Eita, pau, vamos falar de inelegibilidade. João se encontra no segundo mandato consecutivo, certo, de governador do estado Alfa. Eita, pau, será que os parentes dele vêm do estado Alfa? Certo? Do estado Alfa. Então, vamos lá. Newton está muito preocupado com a possibilidade de diversos parentes não poderem concorrer a cargo eletivo, certo? Não poderem concorrer a cargo eletivo. Em razão do cargo por ele ocupado. Aí a gente vai falar da inelegibilidade reflexa. Inelegibilidade reflexa. Beleza? Massa. Inelegibilidade reflexa. Vamos lá. E continua. Certo? Entre os seus parentes, o irmão Pedro quer concorrer ao cargo de prefeito do município Delta. Só que o município Delta, ele está situado aonde, pelo amor de Deus? O município Delta, ele está situado aí dentro do território do estado Alfa. Esposa Maria quer ser reeleita. Aí, rapaz, já vou grifando isso aí. Para o cargo de deputada federal no estado Alfa. E a filha Joana quer concorrer ao cargo de governadora, sucedendo ao pai na chefia do Poder Executivo do estado Alfa. Deixa eu te falar. Certo? São inelegíveis no território de jurisdição do titular, certo? Aí, meus queridos, deixa eu só te falar aqui, certo? Efetivamente, o cônjuge e os parentes. Aí é qualquer tipo de parente, por afinidade, adoção, sanguíneo, até o segundo grau, certo? Ou até o segundo grau, no território de jurisdição do titular do mandato eletivo. Ou quem, porventura, certo, o tenha, certo, aí, substituído, certo, no prazo de 6 meses anteriores ao pleito. Então, vem aqui comigo. Aqui eu tenho o João. O João é titular de mandato eletivo dentro do estado Alfa. Dentro do estado Alfa.
Aí a pergunta é sobre quem? A pergunta é sobre o Pedro que é irmão. A pergunta é sobre Maria, que é esposa, cônjuge. E sobre, cadê a terceira? Joana, que é filha. Então, vamos lá. Newton, quais são os cargos que geram essa inelegibilidade reflexa? Os cargos de presidente, governador e prefeito, os cargos do poder executivo. Certo? Quem fica inelegível? Certo? Cônjuge e os parentes de até segundo grau. Aonde ficam inelegíveis? No território de jurisdição do titular, no caso do prefeito, do governador, do presidente. Aí o território de jurisdição é onde há a abrangência do mandato dele. Presidente, todo o território nacional. Governador, o estado que ele governa ou o Distrito Federal. E prefeito, o município. Certo? Prefeito, o município. Sem problema nenhum. Isso vale também para território? Vale. Porque o território pode ser dividido em municípios. Tranquilo? Perfeito? Só tem uma exceção. Salvo se o parente ou o cônjuge já for titular de mandato eletivo e estivesse candidatando à reeleição. Então, eu sou governador do estado Alfa, eu tenho um filho que é vereador do município Beta, que está no estado Alfa, e o meu filho vai concorrer à reeleição a vereador naquele município que está dentro do estado que eu governo. Ele pode, porque ele já é titular de mandato eletivo e está concorrendo à reeleição. Então, ele só pode se candidatar a vereador. Então, vamos ver aqui as pegadinhas. Certo? Vamos ver as pegadinhas aqui. Vamos lá. Para começar, número 1, o Pedro. Vou pegar aqui o marca-texto amarelo. Número 1, que é o Pedro. Certo? O Pedro é irmão. Irmão é parente de segundo grau. Certo? E ele quer concorrer ao cargo de prefeito e está dentro do município Delta. E o município Delta está dentro do estado Alfa, então ele não vai poder. Maria é esposa. Certo? Cônjuge, parente aí mais próximo, de 0 grau. Certo? Só que ela quer ser reeleita, então ela pode. Ela já é titular de mandato eletivo. E a Joana? Joana é o quê? Filha, parente de primeiro grau. Quer ser governadora, sucedendo, mas para se candidatar, se candidata quando o pai, que está no segundo mandato, ele ainda é governador. Então ela não vai poder se candidatar, nem Pedro nem Maria. Newton, então quem é que está inelegível? 1 e 3. Vamos ver aqui as opções que a gente tem. Certo? Quem está inelegível aí, 1 e 3. Vamos lá. À luz da sistemática constitucional, não pode gerar consequência para o cargo ocupado por João, não pode gerar consequência para os seus parentes. Gera. E vai gerar tanto para o Pedro quanto para a Joana. Certo? E também gera, né, para Maria. Maria não pode se candidatar a outro cargo dentro do Estado ou em nome do Estado. Ela só vai poder se candidatar aí, certo, ao cargo que ela já ocupa o mandato eletivo. B. Estão inelegíveis os cargos a que pretendem concorrer os parentes 1, 2 e 3. 2 não está. 2 é Maria, que é esposa, mas ela está concorrendo à reeleição. C. Estão inelegíveis para os cargos a que pretendem concorrer apenas os parentes referidos em 1 e 2. Não, 2 não está. D. Está inelegível para os cargos a que pretendem concorrer apenas os parentes referidos em 1 e 3. Perfeito. Que é o irmão e a filha, que não são ocupantes aí de mandato eletivo. Item E. Estão inelegíveis para os cargos a que pretendem concorrer os parentes referidos em 2 e 3. 2 não está. Ok? Newton. Inelegibilidades. Inelegibilidade. Eu tenho a absoluta. Certo? Quem é absolutamente inelegível? Os inalistáveis, certo? E os analfabetos. Quem são os inalistáveis? Estrangeiros e conscritos. O analfabeto ele pode votar, é facultativo o voto para ele, mas ele não pode se candidatar. Ele é inelegível. Isso é inelegibilidade absoluta. E eu vou até botar aqui, né? Os inalistáveis e os conscritos. Os inalistáveis
e os conscritos. Esses não podem aí nem se certo? Me perdoe, inalistáveis, apagar aqui, e os analfabetos. Inalistáveis e os analfabetos. Analfabetos. Inalistáveis e analfabetos. Certo? Os inalistáveis, eles não podem aí nem se registrar como candidatos e eles também não podem o que aí? Certo? Se candidatar. Não podem. Tranquilo? E os analfabetos? Os analfabetos, certo? Eles podem votar, mas eles não podem ser o quê? Votados. Eles não podem aí, certo? Ser votados. E eu tenho as inelegibilidades relativas. Newton, quais são as inelegibilidades aí relativas? Aí você vai ter a por motivo de reeleição, a inelegibilidade aí que a gente chama de reflexa, que a gente estudou agora, a inelegibilidade do militar, certo? E a inelegibilidade prevista em lei complementar. São essas aí as inelegibilidades relativas, certo? São essas aí as inelegibilidades relativas. E ainda tem, havia esquecido, a desincompatibilização. E a gente vai ter que estudar todas. Você vai dar uma lida, certo? Do artigo 14, parágrafo 5º, até o artigo 14, parágrafo 9º. Essas inelegibilidades estão lá. Para essa questão, bastava você saber da reflexa. Beleza? Vamos aí para a nossa quinta questão. Quinta questão. Sobre a cassação dos direitos políticos, assinale a alternativa correta de acordo com a Constituição Federal de 1988, certo? De 1988. E tem a... Primeiro, cassação de direitos políticos é vedado, certo? É vedado. O que você pode é perder os direitos ou ter os direitos suspensos. Newton, onde é que eu vou encontrar isso, por favor? Lá no artigo 15. Quais são as causas de perda ou suspensão? Aí, perda ou suspensão. Quais são as causas? Aí você tem o SICRI. SICRI. Newton, o que é que isso significa? Certo? O que é que isso significa? Aí eu tenho aqui o cancelamento de naturalização por ato nocivo, certo? Ao interesse nacional. Eu tenho a incapacidade civil absoluta, certo? Hoje a incapacidade civil absoluta ela é atribuída aos menores de 16 anos, certo? Menores de 16 anos. A condenação penal transitada em julgado enquanto durarem os efeitos da condenação. A recusa de cumprir uma obrigação a todos imposta e também não cumprir uma prestação alternativa fixada em lei, certo? E a improbidade administrativa. Newton, eu queria que você me dissesse aí quais são os casos de perda e quais os casos de suspensão. Então vamos lá. Caneta aqui, certo? Perda. Cancelamento de naturalização por ato nocivo ao interesse nacional. O restante, suspensão. Suspensão. Agora, cuidado. Nessa recusa aqui, que é a recusa dupla, que é a recusa de cumprir uma obrigação a todos imposta e também não cumprir uma prestação alternativa, tipo, não votar e não pagar a multa por não ter votado, certo? Não votar e não pagar a multa por não ter votado. Meu querido, existe uma banca, essa aqui, ó, uma banca, oh meu Deus, escrever direito, é o Sebrasp, CESP-Sebrasp, certo? Não sei nem se tem um E no final, acho que tem. CESP-Sebrasp, certo? Deixa eu até ver se a banca tem um E no final.
certo? CESP-CEBRASP, sim, tem um E no final, que ela pega e ela julga que esse caso de recusa, a recusa dupla, é um caso de perda, mas só ela, ok? Pelo menos. Então, no seu concurso aí, se não for ela, suspensão, ok? Então, vamos lá. Está perguntando primeiro aqui sobre quem? Sobre a cassação. E a cassação é vedada. Então, onde diz que é autorizada, já era, certo? É autorizada, já era. É autorizada, já era. Então, a cassação é vedada. É vedada. Ah, peraí, ainda não. Me perdoe. Não é sobre não. É vedada a perda ou suspensão dos direitos políticos nos casos de incapacidade civil absoluta. Meu querido, é permitida. E no caso da incapacidade civil absoluta, certo? Será o quê? Suspensão. É vedada a perda ou suspensão dos direitos políticos em caso de improbidade administrativa. Em caso de improbidade, vai ser suspensão. É autorizada a perda ou suspensão de direitos políticos por motivo de conveniência e oportunidade. Não. São os motivos previstos no artigo 15. Aquele rol ali. D. É vedada a perda ou suspensão de direitos políticos no caso de cancelamento e naturalização por sentença transitada de julgado. É caso de perda. Item E. É autorizada a perda ou suspensão dos direitos políticos no caso da condenação criminal transitada de julgado enquanto durarem seus efeitos. É suspensão. Está dizendo que é autorizada, então está correto. Nilton quer dizer que preso não vota. Preso vota, certo? Se for uma prisão cautelar, uma prisão temporária, uma prisão preventiva ou uma prisão em flagrante. Quem é que não vota? É aquele que cumpre pena privativa de liberdade por sentença penal transitada em julgado. Então, enquanto estiver cumprindo a pena privativa de liberdade, o preso não vai votar. Beleza? Tranquilo? Então, quinta questão aí foi para a conta. Sexta questão, certo? O artigo 16 da Constituição Federal diz: a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor, já respondendo, na data de sua, certo, publicação. Na data de sua publicação. Tranquilo? Ah, Nilton, mas é muito fácil. Tudo bem. Não se aplicando às eleições que ocorram até um ano da data de sua vigência. Então, vem aqui comigo. Até um ano. Regra da anualidade. Regra da anualidade. Tranquilo? Regra da anualidade. Então, imagina aqui, certo? Eleições agora em outubro de 2024. Aí hoje, sei lá, vamos lá, em junho de 2023, que é meu aniversário, junho de 2023, eu tenho uma lei que altera, certo, o processo eleitoral. A lei altera o processo eleitoral, certo? Não vamos botar junho não, para ficar legal. Vamos botar aqui novembro de 2023. Uma lei que altera o processo eleitoral não valerá para as eleições de outubro de 2024. Por quê? Porque ela só vai alterar eleições que ocorram a partir de novembro de 2024. Como depois de novembro de 2024 aí, você só vai ter eleição em 2026, então essa lei aqui, certo? Ela não valerá para as eleições de 2024, só para as eleições de 2026. E por quê? Porque as eleições que ocorrem no prazo de um ano a partir de sua vigência, então a lei entra em vigor em novembro de 2023. Mas ela só vai poder, certo, reger as eleições a partir de novembro de 2024. Novembro de 2024 já tem passado a eleição de outubro, então não vale mais, certo? Em 2025 não tem eleição, só em 2026. Essa é a regra da anualidade eleitoral. Mas lembrando que aí está perguntando, certo, quando é que ela entra em vigor e a partir da data de sua publicação, de acordo com o artigo 16. Agora, só vale para eleições que ocorram até um ano, certo, da data de sua vigência, ou então só para as eleições de quando essa lei completar aí
10 anos, não, 1 ano que entrou em vigor. Perfeito? Então, mais um bloco concluído. Muito obrigado, espero que você tenha gostado. E a gente se vê por aí. Valeu!